Oi, gente, eu sou a Daniele Silva, repórter da agência de notícias do CEUB, e hoje a gente vai bater um papo descontraído com a Bia Cruz, a estudante de cinema com deficiência auditiva. E aí, Bia, tudo bom? Boa Tudo tarde. bem, boa tarde. Bom, como eu disse, nosso papo vai ser bem descontraído, bem desconfortável. Minha primeira pergunta para você é, como que é a acessibilidade no cinema? Então, enquanto espectadora, quase não tem, né? Tem poucos filmes que são legendados. Tem três tipos de acessibilidade, né? Libras, interpretação em Libras, língua de sinais brasileira. Audiodescrição, para pessoas com deficiência visual, principalmente. E legenda descritiva, para pessoas surdas e ensurdecidas. Aí, no meu caso, especificamente, eu prefiro a legenda descritiva, né? E, principalmente, onde tem, são plataformas de streaming, que tem legenda descritiva e tal. Mas nas salas de cinema, não costuma ter nenhum recurso de acessibilidade. As plataformas de streaming disponibilizam legenda, a Netflix, principalmente. Eu fiz uma pesquisa e a Globoplay e nem a Amazon Prime, né, Prime Video, nenhuma dessas duas plataformas tem. É tipo assim, 98% dos filmes não tem, sabe? Libras, nenhuma plataforma de streaming tem. É muito eventual, assim, algum filme ser disponibilizado com interpretação em Libras. Ainda mais filme brasileiro, né? E no curso cinema, como que é a acessibilidade? Então, tem poucas pessoas com deficiência, de maneira geral, todas as deficiências, em cursos superiores, ainda mais de faculdade particular. Então, eu costumo ser uma das poucas que tem com deficiência e especificamente surdez, né? Quando a gente tem aula sobre cinema, tal, são passados filmes em sala, tem muitos filmes antigos que foram produzidos, feitos há muito tempo atrás e que, se agora já não pensam acessibilidade, naquela época muito menos, né? Então, a matéria de cinema brasileiro, o professor, ele tem que legendar tudo de conteúdo que ele tiver para passar, que ele quiser passar, mas é um acesso que fica muito limitado. Então, se eu tiver curiosidade de algum filme, tem clássicos brasileiros que eu nunca consegui assistir, porque eles não têm acessibilidade nenhuma, né? Você disse que o streaming da Globoplay, ela quase não tem acessibilidade. E são mais filmes nacionais, né? Então, os filmes nacionais em si não têm acessibilidade. Então, a Globoplay é brasileira, né? A empresa é brasileira, mas tem filmes tanto internacionais como nacionais. Teve uma outra pesquisa que eu fiz que dentro dos filmes que eu pesquisei tinham mais filmes internacionais, na verdade, do que nacional. Nossa. O que é meio irônico porque deveria ter mais acesso ao conteúdo nacional e tal. Mas a Globoplay, nos filmes nacionais, tem muito clássico, né? Auto da Compadecida, tem muitas novelas que tem uma linguagem um pouco diferente, que não é cinematográfica, porque começou logo depois das radionovelas e tal. Então, é um acesso que fica muito restrito, porque são coisas que passavam na TV e tal, e dá para legendar, mas também não é legendado. Nem os filmes brasileiros e nem os internacionais. Quando tem legenda, assim, é de tradução mesmo, para quem ouve, mas não é descritiva, né? Não é legenda para pessoas que têm deficiência. Certo. Uma pergunta mais leve. Por que você escolheu o cinema? Tá aí uma boa pergunta. Eu não sei até hoje, na verdade, porque no final do meu ensino médio, né, eu fiquei muito na dúvida do que eu faria. Durante o ensino médio, eu estava indo para publicidade e tal, mas eu brincando, assim, com a câmera em casa, tendo ideias e assistindo filmes, né, eu tinha vontade de fazer coisas mais artísticas, que eu acho que a publicidade, nesse sentido, limita um pouco, dependendo da área, né? E aí eu conheci a faculdade que eu estudo hoje e tal, e me interessou muito, eu fiquei com vontade, eu olhei a grade curricular, e aí eu entrei, assim, não teve muita estratégia, não, foi mais pelo gosto. Ai, que bacana. O seu Instagram, você usa ele para falar, né, sobre a acessibilidade e alguns obstáculos que você encara no dia a dia. Qual foi a sua ideia, assim, de vou abrir meu Instagram para falar disso?
Então, eu tinha um Instagram pessoal, que às vezes, quando acontecia alguma coisa que me chocava, que eu ficava chateada, no meu dia a dia, eu postava lá. E ele tinha uma repercussão. E aí eu quis separar o meu Instagram pessoal do meu profissional entrando na faculdade, principalmente EAD, né, que ainda estava rolando a pandemia e tal, então as aulas eram por videochamada e eu precisava de legenda, a plataforma que era usada ainda não tinha legenda automática, então tinha que fazer uma estratégia para ver como que eu ia assistir as aulas e fazer leitura labial e pedir para os professores tirarem máscara, não sei o quê. E aí, com a entrada na faculdade, eu fui enfrentando mais, assim, sabe, essas barreiras. E o assunto me interessava mais do que na escola, né? Então, como eu queria me profissionalizar na área, eu queria ter acesso às coisas que eu não estava conseguindo e isso inspirava muitos vídeos, né? Muitos conteúdos para as redes sociais e outras pessoas foram aparecendo que também passavam pela mesma coisa que eu, pessoas que tinham deficiência e que queriam fazer cinema, mas não faziam porque tinham uma deficiência e, enfim, outras deficiências também, né? Que eu acabo falando mais sobre surdez, porque é a minha experiência, mas acaba tendo dificuldade em várias áreas, né? Eu já vi no seu Instagram que você abre para outros tipos de deficiência, né? Que você até reposta outros blogueiros, né, sobre a área e tudo mais. Eu acho muito legal. Você gostaria de fazer uma consideração final, mandar uma mensagenzinha para alguém? Eu acho que, assim, o principal erro das pessoas que estão no ramo de comunicação e querem ser acessíveis ou querem falar sobre o assunto é não ter pessoas com deficiência dentro da própria equipe, sabe? Dentro da produção. E isso vale para outras minorias também, né? Mas estou falando aqui de uma específica. Tem muitas séries hoje em dia que tem protagonistas com deficiência e é o que a gente chama de creepface, né? Que é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência interpretando um personagem que tem. E, cara, se tivesse uma pessoa com deficiência na equipe, na produção, você saberia, porque isso não ia acontecer, sabe? Tem uma diferença muito gritante quando essas produções acontecem. Então, acho que, assim, o que eu diria para a maioria, para a comunidade, assim, de pessoas que estão nessa área de comunicação, de produção audiovisual e tal, é contratar pessoas que fazem parte do nicho o qual você está falando, né? Então, você está falando de pessoas negras, você tem que ter pessoas negras na equipe. Se você está falando de pessoas LGBTs, você tem que ter pessoas LGBTs na equipe. Isso vale para pessoas com deficiência também. E traz a representatividade também, né? Sim, sim. Esse foi o nosso bate-papo com a estudante de cinema Bia Cruz. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o nosso canal do YouTube. Sigam a Bia também, o arroba dela vai estar aqui embaixo. E curtem e compartilhem.